As crianças são a transformação e a chave para um mundo melhor. Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Otta e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser começar no budismo do zero, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar para saber mais. Muito bem, nós estamos passando por uma série de problemas e nós queremos saber como transformar essa mentalidade de um país como o nosso, do Brasil, onde existem várias... As pessoas falam, tem um jeitinho brasileiro, a gente precisa mudar o nosso comportamento e uma série de coisas, nós temos muitas coisas boas, porém, qual é a chave para nós mudarmos todo esse cenário e termos novos valores? É sobre isso que eu vou falar com você hoje. Então eu achei um trecho aqui muito importante do livro do Sensei, do Monge Gensho, que é meu mestre, chamado Caminho Zen. E ele diz assim: então, numa sociedade como a nossa, há um enorme desperdício e uma pobreza em não agradecer e respeitar o outro. Esses princípios foram impregnados na cultura japonesa através dos séculos pelo budismo. Quando consultamos os livros, vemos que antigamente havia muitos assaltantes nas estradas, era um país cheio de guerras civis e agora tudo mudou. Então, nós podemos mudar também, mas para isso precisamos pensar de outra forma, enxergar esses mitos ancestrais que nos prejudicam e colocar outros valores na sociedade. E as crianças são uma grande chave para essa transformação. Se nós a ensinarmos, teremos uma geração nova, capaz de pensar diferente. Porque esses ensinamentos de Buda, essa maneira de ver de Buda, criou sociedades muito pacíficas. A essência do que foi dito até aqui é a seguinte: a transformação no mundo é possível. Nós não estamos cegos para isso, mas ela inicia dentro das pessoas e não do lado de fora. Além disso, ela não pode ser imposta, e sim tem que surgir dentro da própria cultura, dentro dos nossos mitos e valores. Isso faz parte do trabalho budista. Então, tem alguns pontos aqui que o Sensei falou, porque como que a gente faz essa transformação? Nós já sabemos que essa transformação ela não vem de fora. Essa transformação ela vem de dentro. Tá, Léo, mas de forma prática, como é que a gente faz? A gente precisa começar por nós. Eu sempre gosto de tentar trazer algo prático. Por exemplo, diariamente comigo acontecem determinadas situações e eu preciso dar o exemplo como ser humano, para minha família, para mim mesmo, esse trabalho que eu faço no Sobre Budismo, tentar dar o melhor exemplo que eu posso. Eu tenho filhos. Então, se não começar por mim, se eu achar que o mundo tem que mudar lá fora, mas eu tenho que continuar fazendo as mesmas coisas que todo mundo está fazendo, aí as coisas não mudam. E a grande chave é, nós, de forma geral, enquanto sociedade, como adultos, nós precisamos treinar a nossa mente, domar a nossa mente através da meditação. Esse é um ponto. Eu venho falando isso no podcast há muito tempo. Por quê? Porque os mestres estão falando isso, os monges, o Buda ensinou isso, que é essa base. Sem essa base não há como nenhuma transformação acontecer. Depois que nós começarmos a nos transformar, as crianças vão ver o nosso exemplo e elas vão começar a nos copiar, a tomar a gente como exemplo. Por exemplo, um exemplo prático, pessoal, é meu filho, o Gabriel. Ele medita desde os 3 anos, hoje ele já fez 7. Então, ele está compreendendo um pouco da importância da meditação. Às vezes ele me chama para meditar. Então, é importante a gente compreender que precisamos dar esse primeiro passo, ser o exemplo para as crianças, e aí elas vão copiar a gente e aí as coisas começam a mudar. Quando nós também mudamos, as coisas já começam a mudar. Então, se a gente quer ver uma mudança na nossa sociedade, no modo... vamos pensar de uma forma geral, mundial. Mas nós, brasileiros principalmente, quando falamos desse jeitinho brasileiro, a gente põe a culpa nos políticos, a gente põe a culpa em um monte de coisas, né? Mas, na verdade, nós também temos parte desse comportamento, porque esse comportamento ele é social, a sociedade é feita de pessoas. Então, nós estamos com um comportamento um pouco não, até, digamos, acentuadamente distorcido sobre várias coisas, porque também fomos ensinados a fazer tudo isso, a sermos individuais,
a não pensarmos nos outros, isso gera grandes e grandes problemas. Então, para a mudança acontecer, a gente começa a mudança interna, as crianças copiam, nosso comportamento enquanto sociedade muda, as próximas gerações começam a mudar e aí sim a mudança é real, mas na base, né, da forma de pensar no outro, de se colocar no lugar do outro, de ter compaixão, aí sim isso pode mudar de uma forma na base, não somente na forma de pensar dessa geração, mas as próximas gerações já vão vir com uma forma de pensar mais estrutural melhor. E aí todos nós vamos nos beneficiar com isso, tanto as futuras gerações quanto essa geração aqui. Aspiro que de alguma forma isso te dê alguma ideia, alguma forma de pensar que você possa colocar em prática. Um grande abraço, até o nosso próximo podcast Iluminação Diária.